Olá a todos, o nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Curiatti. O Dr. Pedro é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também é membro do Corpo Clínico e Núcleo Avançado de Geriatria do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, muito obrigado pela sua presença. A ideia desse programa é dar dicas para as famílias que possam ter algum familiar com algum grau de dependência. Então a gente chama convidados, a gente vai dando as dicas e vamos falando sobre eventualmente a saúde dos idosos, né? Então, antes da gente começar, eu queria que você falasse algumas palavras, se apresentasse um pouquinho. Bom, obrigado pelo convite. Eu me considero um geriatra e acho que isso, para mim, é o mais importante. Perfeito. Na minha atuação. Foquei minhas atividades principalmente no consultório e no Hospital Sírio-Libanês, que tem dado uma grande abertura para desenvolver uma série de projetos relacionados à saúde do idoso, tendo atuado com mais ênfase na área de urgências e emergências em idosos. Eu quero começar o nosso papo com relação a uma pesquisa que o doutor fez, né, na sua tese de doutorado. Né? A sua pesquisa ela tinha a ver com avaliação de risco para as pessoas que iam para o pronto atendimento. Fala um pouquinho sobre a pesquisa para a gente. Até colocar o contexto antes, até para ficar relevante para quem não necessariamente é da área da saúde. O pronto atendimento parece algo muito descolado do atendimento de idoso. As pessoas imaginam o atendimento de idoso ser algo no consultório ou numa instituição. E o pronto atendimento tem um papel muito relevante para a população de maior idade. A gente tem dados que os idosos são o grupo etário que mais frequenta serviço de pronto atendimento por ano. Então a taxa de visita por ano é a maior entre todas as faixas etárias, só perde para criança com menos de 1 ano. Então é uma demanda muito grande para o sistema de saúde. Ao mesmo tempo, é uma experiência que tende a ser frequente na vida do idoso e dos familiares dele. A gente precisa entender esse contexto, os motivos por trás. E apesar disso, o atendimento do idoso no serviço de pronto atendimento ele é desafiador. Ele envolve uma avaliação que precisa ser especial. O idoso tem muitas comorbidades, que são a concomitância de várias doenças com maior frequência do que os jovens. De maneira geral, usam mais medicamentos. De maneira geral, são impactados mais por questões sociais e familiares do que pessoas mais jovens. E tudo isso também, eventualmente, num contexto de uma dependência, seja física, seja cognitiva. Então, isso gera uma situação que é desafiadora. Também tem dados que mostram que os pacientes idosos saem de um serviço de pronto atendimento menos satisfeitos do que pacientes mais jovens, como se os problemas deles não tivessem sido resolvidos de acordo com a expectativa, e também de que muitos médicos emergencistas se sentem menos confortáveis ou mais desafiados para atender esses pacientes em função de todas essas particularidades. A minha pesquisa, a linha de pesquisa que eu desenvolvi com grupo de colegas do pronto atendimento geriátrico do Sírio, que é um programa que a gente iniciou em agosto de 2017, ela foi voltada para a questão de identificar o idoso que chega ao pronto atendimento e que tem um risco maior de evoluir com algo indesejável, seja a internação hospitalar, que até identifiquei previamente que algumas pessoas acham muito polêmico falar que é indesejável a internação hospitalar para o idoso, mas a gente tem que reconhecer que quando bem indicada, muitas vezes é inquestionável. Tem algumas coisas que só podem ser feitas no ambiente de internação hospitalar, mas a internação hospitalar está associada à perda funcional, a aumento de dependência, a maior risco de morte e de complicações de intervenções médicas. Então, é algo que, quando possível e quando a gente tem alternativas, gostamos de evitar. Então, podemos avaliar o risco de internação e, para os pacientes internados, qual que é o risco de evoluir com internação prolongada, com óbito após uma internação prolongada. E a gente fez uma linha de pesquisa identificando de que forma triar os pacientes de acordo com o risco de ter algum desses desfechos. E foi muito interessante porque lá no Hospital Sírio-Libanês, com a população com todas as suas particularidades, a gente, através de mais de 5.000 atendimentos, a gente conseguiu desenvolver um novo score de risco, que chama PRO-AGE, também o mesmo nome do grupo de atendimento, e que recentemente foi publicado numa revista de renome e a partir de agora vai ser compartilhado com a comunidade científica e implementado em outros hospitais que já estão procurando a gente para estabelecer
esses novos protocolos. Em geral, você entendeu na sua pesquisa que as pessoas, quando dão entrada, o risco é alto, o risco é médio? O que você entendeu? Então, é variável e depende de qual risco, mas como um dos enfoques dessas discussões é a questão da dependência, uma das coisas interessantes é que um dos principais fatores preditores de risco em idoso que chega ao pronto atendimento é o idoso que chega ao pronto atendimento com uma perda funcional, um idoso que chega mais dependente. Desde o início daquilo que o levou à visita do pronto atendimento, ele está precisando de mais ajuda para se cuidar. Isso é um fator preditivo de maior risco. Outro fator importante é a alteração do estado mental, a alteração aguda, ficou mais confuso. Isso é um critério de risco. Acho que do ponto de vista prático, de informações que são mais palpáveis, eu levantaria esses dois aspectos. Entendi. E ainda com relação ao pronto atendimento, você fez parte do grupo que desenvolveu uma coisa que era, até pouco tempo atrás, praticamente inédita no Brasil, que é um atendimento específico para o idoso, né? O nome do programa, acredito, se chama PROAGE, né? PROAGE ou PROAGE. Ou seja, uma pessoa de mais idade chega no hospital e ele tem um atendimento diferenciado, né? Ele vai para ele tem um outro tipo de tratamento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Em primeiro lugar, tem uma questão que é legal. Então, por lei, idoso tem atendimento preferencial, mas isso muitas vezes ou não é respeitado ou significa apenas passar na frente numa fila de espera. Não significa ter um atendimento efetivamente diferenciado, adaptado para suas particularidades, com ambientes especiais e equipe treinada. Então, quando a gente criou o nosso programa em agosto de 2017, só tínhamos conhecimento de um outro hospital, com um programa focado em idosos. E desde então, aqui no Brasil, não conhecemos outros serviços. Podem existir, mas não conhecemos. E a gente tem tentado se aprimorar dentro dessa iniciativa para se aproximar das principais referências internacionais. Então, o nosso grupo do Sírio, no final do ano passado, conseguiu um selo de acreditação, e que é um selo americano, do American College of Emergency Physicians, e nós fomos o segundo hospital fora dos Estados Unidos a obter esse selo de qualidade. Tem o Brasil, aqui na América Latina, e um hospital em Barcelona, e o resto só nos Estados Unidos. Então, isso reforça essa tentativa de padronização, de definição de melhores práticas, e tem uma série de coisas que são adotadas, entendeu? A gente lá, no nosso programa tem um fluxo preferencial com um médico geriatra, que aplica alguns parâmetros que a gente considera que são importantes, como a triagem de risco que eu mencionei. A gente usava uma que era prévia na literatura, a gente desenvolveu a nossa, que se mostrou melhor, e a partir de agora a gente está aplicando ela. A gente faz uma avaliação sistematizada com relação ao uso de medicamentos, que muitas vezes essa questão dos remédios, da polifarmácia, da interação entre remédios e efeitos adversos influencia muito o atendimento do idoso. E também uma pesquisa ativa de confusão mental e delírio, que é uma alteração mental aguda, geralmente de causa física, orgânica. E vocês têm dados, vocês têm pesquisas de satisfação para entender se esse público específico de pacientes está mais satisfeito por conta desse programa diferenciado? A gente precisa levantar dados de satisfação. A gente não fez esse levantamento ainda. Até porque isso pode ser um pouco polêmico do ponto de vista de comparar com o atendimento prévio, que ainda com uma equipe qualificada. O nosso objetivo, o que a gente tem de dado, a gente mostrou que com uma iniciativa que teoricamente teria expectativa de que se tomaria tempo, sem nenhum aumento de equipe, sem nenhum aumento de recurso, só com uma reorganização dentro da escala do pronto-socorro, a gente reduziu o tempo de espera dos idosos, que já eram priorizados por lei, em 25%. Uau. E o resto da população do pronto-socorro não passou a esperar mais. Eles ainda tiveram uma redução de 10%. Entendi. Provavelmente por um aumento da eficiência do sistema. Você falou também sobre essa questão de aspectos cognitivos, né? Possível perda de memória. Pensando do ponto de vista do familiar, né? Quando ele tem aquele parente, aquele familiar que começa a esquecer as coisas, quando que a gente começa a entender que a gente precisa se preocupar, que não é simplesmente uma questão de esquecer algo pontual, né? De fazer uma confusão ali naquele momento, mas que isso pode virar alguma coisa mais séria. Quais são os sinais que essa pessoa nos dá? Acho que tem alguns sinais de alerta. São vários, mas acho que um dos principais é esse esquecimento. Quando a gente fala esquecimento, a gente está pensando só em memória. Na verdade, esses problemas
são cognitivos e podem envolver outras dimensões que não a memória. Então, podem envolver o comportamento, a personalidade, a capacidade de planejamento, então, dentre várias outras. Habilidades visoespaciais. Então, uma coisa muito importante é identificar se há algum impacto na capacidade de fazer aquilo que já fazia, nas atividades de vida diária. Claro que numa fase inicial pode ter um acometimento só de atividades mais complexas, como atividades profissionais, gestão financeira, e depois tendendo a impactar em algumas atividades que a gente chama de instrumentais, que é cuidar da casa, cozinhar, e só em um estágio muito avançado que vai cometer o autocuidado, que é tomar banho, se vestir. Um sinal de alarme é identificar, olha, a pessoa está começando a ter dificuldade, se confundir, ter problema para fazer a função profissional dela ou para gerir algum processo que tem em casa. Isso é um sinal de alarme. Mudança de personalidade, muitas vezes é um sinal de comportamento, começou a ter um comportamento muito aberrante em relação ao padrão, isso pode ser um sinal. Se perder, principalmente numa localização em que habitualmente não tinha nenhum problema. E aí isso sugere a necessidade de fazer uma avaliação mais aprofundada. É possível para um familiar conseguir identificar ali se realmente está ficando mais sério, se ele está caminhando para uma demência? Eu acho que para o familiar, não sei se eles conseguem diferenciar o que é demência, até porque muitos médicos também não conseguem. Mas eles conseguem identificar que tem alguma coisa anormal, uma mudança em relação ao padrão habitual. No fundo, é isso que é importante, porque mesmo se não for demência, a gente tem estágios mais leves de comprometimento cognitivo, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Agora tem até uma mudança de denominação, que é transtorno neurocognitivo menor. Ele também pode merecer uma avaliação, porque todo mundo tem medo de doença de Alzheimer, mas a doença de Alzheimer, infelizmente, não tem até hoje uma terapêutica eficaz que reverta a doença. Então, uma das principais ações que tem que ser tomadas numa suspeita dessa é fazer uma avaliação aprofundada para ver se tem alguma causa reversível, se passando por uma doença de Alzheimer ou por alguma outra doença degenerativa. E é esse que é o enfoque inicial, na minha opinião. Então, está tendo uma alteração cognitiva, a gente precisa entender qual que é a causa. E é comum dentro do núcleo familiar, até mesmo por não ter essa sensibilidade de perceber essas pequenas mudanças, de simplesmente ficar nervoso às vezes com o parente, né? Dar respostas atravessadas, corrigi-lo, né? Qual que é a dica que você dá para as famílias que começam a perceber que o paciente também está com essa alteração de comportamento? Como é que funciona isso, na sua opinião? Isso eu não vejo nas fases mais iniciais. O que a gente até vê mais é nas fases iniciais, ou o cônjuge, outro familiar ir compensando as deficiências do paciente. E quando esse cônjuge morre, aí fica escancarada um monte de limitação, né? Por exemplo, né? Essas dificuldades relacionadas à alteração de comportamento do paciente, elas são mais comuns em estágio um pouco mais avançado. O familiar se irrita ou por causa do esquecimento do paciente, da pessoa, ou na verdade ele irrita o paciente porque ele fica querendo que a pessoa lembre, fica insistindo e fica corrigindo. Isso muitas vezes é isso que gera uma agressividade, uma irritação. Ou nos estágios, principalmente a gente tem que tomar como referência a doença de Alzheimer, no estágio um pouco mais avançado, que vai ter aqueles comportamentos aberrantes, que seja agitação, agressividade, ficar perambulando à noite, não dormindo. É difícil dar uma dica genérica com relação a isso. O principal cuidado que a gente costuma ter, e não é só uma dica para familiares, isso é uma dica que seria muito importante para todos os colegas médicos, é que esses comportamentos aberrantes geralmente têm algum desencadeante no ambiente, ou na relação com o ambiente, ou na relação com o acompanhante, com o familiar, com o cuidador. Não que a gente deva apontar o dedo, mas se não for feita uma abordagem para tentar entender o que está desencadeando o comportamento e tentar intervir nesse aspecto, não vai ter medicação que vai resolver isoladamente. E o que muitas vezes acontece é uma demanda constante por medicação. Pacientes ficam sedados, tem uma série de efeitos colaterais, isso acaba sendo muito nocivo. Você vê alguma forma preventiva, pessoa que está lá nos seus 70 anos, já ir se prevenindo de alguma forma para treinar o cérebro? Com relação à cognição? Então, tem uma série de
programas de estimulação cognitiva. Alguns deles têm evidência de que aprimoram algumas habilidades, dão mais reserva. Lá no Hospital Sírio-Libanês, o Alexandre Bussi e a Gislene Gil tem um programa que chama Programa Cérebro Ativo, que é bastante interessante. Mas eu, pessoalmente, acho que as principais medidas preventivas, elas não necessariamente são focadas no desenvolvimento de habilidades cognitivas de uma maneira tão artificial. Uhum. Eu acredito, quando me perguntam, eu oriento os pacientes praticarem atividade física, se envolverem em atividades sociais, praticarem meditação, né? Tem bastante evidência científica de que a atividade física, meditação e algumas outras iniciativas promovem um benefício, uma melhora da saúde cerebral. Entendi. Mudando um pouco de assunto, a gente tem algumas situações de alguns pacientes que são acompanhados por várias especialistas diferentes, né? O teu cardio, o teu neuro, o teu gastro. E, eventualmente, essa família é impactada, o paciente já está dependente, com 3, 4 receitas diferentes, né? Ao mesmo tempo, sem assim, um controle geral. O que você acha disso e se você entende que esse é o melhor caminho? Isso é um pouco polêmico, até porque envolve uma relação entre colegas, entre especialistas. Mas, de maneira geral, quanto mais médico uma pessoa tem, eu acho que mais difícil fica o cuidado. Uhum. Porque quando a pessoa é jovem e muitas vezes tem um problema de saúde, a visão por especialidade, por sistema do corpo, por problema, ela de fato é muito efetiva, porque não tem muito conflito. Uhum. Mas no idoso que acaba acumulando diversos problemas de saúde, diversos usos de medicamentos, que tem uma reserva menor para lidar com algumas agressões, e por agressões muitas vezes o efeito adverso de um medicamento que acaba se tornando cada vez mais importante, fica problemático. E se um idoso tiver um médico para cada problema que ele tem, muitas vezes ele vai precisar de 10 médicos. Okay. Então, e o tratamento de uma coisa acaba interferindo na outra, e às vezes 2 médicos de 2 especialidades diferentes prescrevem remédios da mesma família para problemas diferentes, mas que vão somar efeito colateral, e isso acaba gerando uma situação que fica insustentável, né? Então, um dos papéis do geriatra é atuar na coordenação do cuidado, é organizar isso, respeitando e entendendo a importância do especialista, que em muitas situações vai ser necessário para complementar o cuidado do geriatra com aquilo que ele sabe mais. Ok. Mas eu vejo como muito problemático, seja do ponto de vista financeiro, você tem que pagar muitos remédios, pagar muitas consultas, seja do ponto de vista de tempo e de dedicação para isso, além das consultas fazendo muitos exames, porque muitas vezes os exames não são pedidos de uma maneira coordenada, entendeu? Então, é uma situação bastante delicada e muitas vezes um dos motivos da procura por geriatra é para tentar simplificar, dar uma visão global, porque muitas vezes acaba não indo bem desse jeito. E para finalizar, você teria alguma dica para as famílias que tem aquele familiar que está ou iniciando num processo de dependência ou já está dependente, para que eles consigam de alguma forma ajudá-lo a ter um pouco mais de qualidade de vida? Sim. A primeira coisa tem que identificar qual que é a causa da dependência. Não adianta a gente tratar a dependência. Você tem que identificar qual que é a causa, porque se você não faz isso, você perde uma oportunidade. Você pode ter um idoso que está ficando dependente porque está com uma neuropatia periférica por falta de vitamina B12. Okay. Isso pode ser dosado, corrigido com uma recuperação. Ou pode ser um idoso que está começando a ter dificuldade de sair de casa porque ele desenvolveu uma doença de Parkinson, que responde muito bem ao medicamento e pode ter uma melhora significativa com a medicação adequada. Então, na minha opinião, a primeira coisa é fazer uma avaliação adequada para planejar o cuidado. E esse cuidado vai envolver, eventualmente, fazer uma investigação, usar medicamentos,
planejar a segurança em casa, seja com cuidador, seja com a própria cuidador formal ou informal, ter suporte de uma equipe multidisciplinar. Então, é a mesma coisa com pneumonia. Não adianta olhar um idoso com pneumonia, dar antibiótico e achar que vai resolver o problema. Muitas vezes ele tem que ter uma avaliação da deglutição para ver se está tendo broncoaspiração, tem que fazer uma avaliação com a fono, adaptar a dieta. Senão, o problema não resolve e aí só piora. Entendeu? Então, acho que tem que entender o que está por trás. Essa é a minha sugestão. Perfeito. Bom, a gente falou com o Dr. Pedro Curiatti. Doutor, muito obrigado por suas dicas, pelos seus comentários. Esse é o nosso canal Envelhecer com Cuidado, que também é distribuído através de podcast. E muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.